Você acompanhou aqui no Jornal do Piauí o caso de um bebê que desapareceu no dezembro do ano passado. Uma madrinha foi fazer uma visita lá à criança, a família da criança, perguntou pelo bebê e aí recebeu a informação dos pais de que o bebê tinha sido raptado no centro de Teresina, no sequestro que aconteceu no centro da cidade. Ela desconfiou da história, buscou explicações, tentou entender esse sequestro, viu que tinha história mal contada, foi à polícia. A polícia acabou iniciando um processo de investigação que resultou na sua finalização agora, com 7 pessoas indiciadas. Tiago Melo traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Tiago, é o fim de uma história que já estava durando aí 5 meses, né, Tiago? Verdade, Joelson. A polícia chega a essa conclusão, mas deixando também aberta uma possibilidade de novos levantamentos e novas apurações, mesmo com o inquérito já sendo entregue ao Poder Judiciário. Resultado dessa investigação: 7 pessoas indiciadas por homicídio e ocultação de cadáver. Até agora não se tem um corpo. No entanto, essas 7 pessoas apontadas pela polícia para serem responsabilizadas pelo desaparecimento no caso do menino Wesley. O Brasil já assistiu a algo parecido num caso de muitíssima repercussão que foi o do goleiro Bruno, ex-Flamengo, que foi condenado pela morte da ex-companheira Elisa Samúdio, mesmo sem o corpo dela nunca ter sido encontrado. Hoje pela manhã, nós fomos ouvir a Polícia Civil acerca da conclusão do inquérito. Veja a reportagem. A Polícia Civil enquadrou toda a família. O pai, a mãe, os avós paternos e 3 tios do menino Wesley, um deles adolescente, estão indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. Essa execução, ela exigiu pessoas. Não foi só uma pessoa, não foi só o pai, não foi só a mãe. Ela exigiu mais outras pessoas. O crime, ele iniciou já com uma história meio que mirabolante. Sequestro em uma praça aqui em Teresina, uma praça que todos nós conhecemos, muito movimentada, que é a Praça da Bandeira, né? Então, já começou com uma arquitetura dessa ideia, né? E existe um autor intelectual. Existe um autor intelectual ou uns autores intelectuais. Existe também os autores da execução em si, da ocultação em si. Entre os indiciados está o tio de Wesley, adolescente, apontado pela mãe da vítima como líder espiritual da família, uma espécie de profeta. Uma versão oficializada em depoimento deu conta que Wesley teria morrido durante um jejum prolongado. O corpo teria sido cremado no quintal da casa onde a família vivia, na zona rural de Teresina. O cadáver nunca foi encontrado. A polícia não apontou a causa da morte no relatório do inquérito, nem relação com algum tipo de ritual. Mas, de acordo com a delegada, coordenadora da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, pelos depoimentos, o assassinato está caracterizado. Quando a gente inicia uma investigação, também existiu essa história de ritual. No entanto, quando a gente adentrou num sítio, a gente não observou nenhum ritual. Segundo os depoimentos, a criança foi morta e foi cremada, né? Queimada lá numa caeira, né? Então tem isso daí. Tem essa versão até dada pelos próprios familiares. A investigação começou em fevereiro, quando um familiar denunciou o sumiço do menino. Os pais argumentaram que a criança tinha sido sequestrada em novembro do ano passado na Praça da Bandeira, centro de Teresina. Mas eles não prestaram queixa à polícia. A história não convenceu os investigadores. O inquérito já foi remetido à justiça. 7 pessoas indiciadas por um homicídio sem restos mortais. Na jurisprudência isso já está bem pacífico, certo? O homicídio, até porque a família já disse como a criança morreu e como ocultou, né? O corpo não foi encontrado por diversos motivos, né? Eles mesmos falam que cremaram,
Quando você queima um corpo, dependendo dessa cremação, vira pó, né? Temos que falar também, temos que ver das intempéries. Passou-se vários tempos, né? A polícia, quando soube, já estava praticamente mais de mês, quando soube de tudo, né? Então tem isso, mas isso não refuta o crime e nem a autoria e nem suas responsabilidades. Bom, a polícia, portanto, conclui esse trabalho, lembrando, Joelson, que o Corpo de Bombeiros, a perícia, todos fizeram inúmeras investidas lá na área do sítio, né, onde ficava a casa. Vale ressaltar, lá no terreno, aqui na zona rural de Teresina, onde ficava essa residência, existiam 2 imóveis, vamos dizer assim, 2 moradias. Uma delas foi demolida e aí uma parte da família que vivia neste outro ambiente foi encaixada numa única casa, né? E os peritos estiveram lá fazendo levantamentos, Corpo de Bombeiros também, mas não foram achados vestígios do corpo, o que não impediu o indiciamento. Tiago, olha, então vamos lá trazer aqui alguns pontos para ajudar o nosso telespectador. Primeira coisa que ficou claríssima na reportagem, não precisa ter o corpo para eventualmente se presumir que houve ali que houve uma morte. O indiciamento é como se eles tivessem realmente matado, é mais ou menos isso. Exatamente. A delegada deixa muito claro, e vale ressaltar, Joelson, ela não entrou em detalhes acerca de outros meios de prova que a polícia tem acesso através de autorização judicial, como, por exemplo, extração telefônica, né? Dados, mensagens, conversas, áudios. A polícia teve acesso a esses materiais para fortalecer a linha de que, de fato, aconteceu ali um assassinato, né? E a delegada não tem dúvida quando ela cita que todos foram unânimes em dizer que o corpo dessa criança foi parar numa caeira, ou seja, numa espécie de forno, né, que é colocado cavado no chão, normalmente é utilizado, né, quem frequenta a zona rural certamente já viu, é um forno através de uma cava no chão onde é feito carvão, né, então o corpo teria sido jogado ali. A delegada fala inclusive em premeditação, né, ela pergunta quem estaria interessado em ocultar o corpo dessa criança se não houvesse a intenção de assassiná-la, né? Se a criança passa mal, por exemplo, ou tivesse desmaiado, o caminho natural seria levá-la ao hospital, o que não aconteceu, né? Então a polícia ela usa, né, de diversos artifícios para construir, inclusive esse discurso que consta lá no relatório do inquérito, munido de provas, de tudo que se teve acesso, além dos depoimentos testemunhais, para confirmar essa tese e indicar à justiça que há indícios para que essas 7 pessoas da família sejam denunciadas e levadas a julgamento por homicídio e ocultação de cadáver. Tá aí o Tiago. Inclusive, deixando claro isso, né, Tiago? Os depoimentos, eles coincidem em relação a essa história da forma como o corpo desapareceu, né? Exatamente. Há uma coincidência nesse sentido. Ela fala que diversas das pessoas ouvidas que ficavam lá no ambiente da casa, dizem que o destino do corpo da criança foi essa caeira. Em relação ao episódio anterior à eliminação do cadáver, vou chamar assim, né, há divergência. Há quem diga, né, entre os investigados aí, que o menino morreu dentro de uma rede. E há também o depoimento da mãe no sentido de que a criança meio que desmaiou e aí o pai pegou a criança dos braços da mãe e teria levado para esse destino aí da ocultação do cadáver. Enfim, são as versões constantes no inquérito, nós não tivemos acesso aos detalhes, apenas a estas informações, mas que no final das contas a polícia conclui que de fato houve um homicídio e a ocultação do respectivo cadáver do menino Wesley, que tinha menos de 2 anos de idade. Esperar aí pelos desdobramentos e pela justiça, né? Agora está com o Ministério Público e Justiça para encaminhar essa questão.